2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor para a tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento do homem com uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. O meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele ia entrar numa terra que era fortificada. Ele ia entrar numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Seja bem-vindo ao Explosão Cast e nesse episódio estamos recebendo uma convidada super especial, explosiva, empresária. E, gente, antes de tudo, eu quero agradecer a Demicon Tatuapé e a Demicon Moema por estar patrocinando esse episódio. E também, gente, começa a seguir a gente em todas as plataformas das redes sociais. E nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, no Apple Music e aqui no YouTube. Curte, toca o sininho, comenta, a gente vai estar respondendo você. E, como sempre, tudo lá da mulher mais linda do meu mundo, a minha esposa linda, que eu amo, a Sayuri. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast. Hoje estamos aqui com uma líder campeã, a Karen Camargo, empresária, 43 anos, apaixonada por Jesus, líder na unidade Moema. Ela é graduada em enfermagem e administração de empresas, com especialização em gestão de pessoas. Esposa do Rodrigo, mãe do Davi, do Luca e do Mateu. Coautora da obra literária Mentalidade e Performance, lançada na Europa, e O Poder do Consórcio, lançado aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Cá. Seja bem-vinda, Cá. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer poder estar aqui. E eu nem sei o que dizer. É agradecer mesmo, agradecer. Espero que seja um papo gostoso, leve e rico. Cá, pode te fazer a pergunta? Eu nunca tinha pensado nisso. Quando a Sá estava lendo ali o que você se formou, o que fez você fazer enfermagem e hoje você ser gestora da área comercial? Porque você é uma mulher que trabalha muito, você é mãe de 3 filhos, você tem um maridão que é o Rodrigo, que a gente ama, e hoje a gente vê que você entrega demais. Mas o que fez você ter essa mudança? Eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Muito, muito mesmo. Então, a minha ideia era ser médica. Eu queria ser médica. E não tinha condições, né? Não tinha condições. Tive pais separados ali na minha infância. Não tive uma infância muito fácil com essa questão da separação. Mas tinha um desejo de estudar, né? E tudo que eu ouvia muito, assim, acho que dos meus pais, é que se eu tivesse conhecimento, eu poderia chegar a algum lugar. Então, eu tinha na minha cabeça de que eu, para ser alguma coisa ou alguém, eu precisava estudar. Então, eu me aventurei. Então, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, por necessidade, porque meus pais se separaram e aí minha mãe não trabalhava. Então, eu vim de uma família, meu avô militar, né, do exército, e meu pai também, e meu tio também. Então, foi muito rígido a minha educação. A educação sempre foi muito rígida. Então, eu aprendi essa questão do sim, sim e não, não muito cedo, né? E em alguns caminhos na marra. E ali eu tinha esse desejo, né? Bom, se eu não posso ser médica, cara, o que eu posso? Morava ali nas proximidades do Ipiranga e fazia a faculdade à noite. E aí, quando chegou quase lá perto do 4º período, que eu ainda não tinha filho, eu comecei a fazer estágio com crianças. E ali eu baquei. Eu falei, eu acho que não é isso. Porque cuidar de pessoas, cuidar de gente que já viveu, é uma coisa. Agora, de crianças, e às vezes, assim, ver que a vida pode ser interrompida a qualquer momento, ali me baqueou. E aí, acho que um outro ponto, eu já namorava com o Rodrigo, eu conheço ele, é meu primeiro namorado. Então, ele viajava muito, já estava no futebol, e a gente não se via muito. E aí, tinha finais de semana que eu precisava fazer estágio, e eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar sábado e domingo? Eu estou estudando, assim, é uma correria. E aí, eu trabalhar de sábado e domingo, eu falei, acho que eu preciso melhorar e mudar isso. Mas eu me formei, eu estava na editora Saraiva. Eu tive um diretor que me chamou e falou, Karen, que legal que você se formou, mas aqui a gente não tem muito espaço para a área que você se formou.
E eu gosto muito da forma como você lida, né? Você é muito jovem, mas você sempre vai avançando. E lá a gente tinha um lugar de caminhar por várias áreas. E toda área que eu ia, eu caminhava e avançava. Mas uma área que eu caminhei muito bem foi na área comercial. E aí ele falou assim, eu tenho uma proposta para te fazer. Talvez seja loucura para você, mas eu queria que você pensasse. A gente tinha um posto médico lá dentro, né? Existia essa área lá, mas não seria ali. E aí ele falou assim para mim, às vezes eu vejo você se trocando à noite, assim quando finaliza o turno, e você vai para a faculdade, você já... E eu estava fazendo estágio, então tinha dias que eu trabalhava quase que 24 horas. Eu trabalhava o dia todo, saía dali, Estágio, faculdade. ia fazer estágio, e na madrugada. E no dia de manhã eu estava lá de volta. E aí, acho que isso chamou a atenção. Ele falou, olha, eu quero empregar e ajudar você na faculdade, mas você precisa fazer uma outra faculdade. E a empresa vai custear. E ali, assim, para mim foi um desafio, porque assim, eu não tinha pago ainda a faculdade, eu estava com parcelas para pagar. Então, foi bem difícil, assim, acho que foi a primeira decisão desafiadora para mim, né? Porque eu não tinha tempo. E eu falava, gente, mas como é que eu vou fazer outra faculdade? Será que eu vou ter que largar 4 anos que eu já fiz? E ali eu falei, não, tá bom. E aí eu voltei, e ele falou, eu vou te transferir para a área comercial, você vai trabalhar nesse setor, e eu quero ver você crescer ali. Porque eu tem muitos sonhos e quer muitas coisas. E aí a maturidade vai nos trazendo essa saber escolher. E ali eu acho que eu fiz uma escolha acertada. Depois fiz administração, porque eu não sabia muito o que eu ia fazer, porque eu não me via em outro lugar, embora eu gostasse Sim. da área comercial. E ali eu fui ficando. Então, assim, foi um trabalho que me fez crescer bastante. Assim, entrei como estagiária, fui crescendo. Depois foi vendida, né? Não Sim. sei se vocês se lembram, a livraria. E aí, quando foi vendida, teve uma separação entre o que era livraria e o que era editora. Eu ainda fiquei, só que veio uma terceirização de setores. E ali o meu departamento todo, faltava 15 dias para eu casar. Todinho, gente, assim, foi mandado embora. E eu fiquei muito mal, eu não queria mais casar. Cheguei em casa chorando, acabada. Eu falei, mãe, acabou minha vida, eu não vou mais casar. E ela virou e falou assim, você está maluca? Ela falou, Karen, pelo amor de Deus, é o seu primeiro emprego e vão ter outros. Não é o fim do mundo. Eu falei, mas mãe, eu cresci, eu tive oportunidade. Como que eu vou... Eu acabei de gastar todo o meu fundo de garantia no meu apartamento. Tipo assim, eu tô dura. Eu não vou ter mais dinheiro. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Você pode estar triste e abalada por tudo isso, mas não é por competência que vocês estão indo, que todo mundo tá indo embora. Existe uma venda. E aqui você precisa aprender algo com isso. Então, você pode chorar, mas você não pode se permanecer chorando e lamentando. Você é muito jovem, você é muito nova, você só tem 24 anos. Eu ia fazer 24 anos. Conselho bom, né? E eu falei, tá bom. E ali, realmente, assim, eu chorei bastante, eu fiquei muito mal. E eu falei, nunca mais eu vou passar por isso. Eu não quero mais ser mandada embora. Eu não vou ser mais mandada embora. E ali não era nenhum caso que eu tinha culpa, né? Foi uma venda. Exato. Então, ali foi, acho que, um dos maiores desafios que eu tive, porque eu abdiquei. E ali passou um filme na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu abdiquei da primeira formação. Eu comecei a fazer outra. Eu não tinha terminado ainda. Ou seja, eu ainda tinha coisa para pagar da segunda. E eles não cumpriram a promessa? Cumpriram, mas até Mandaram a embora. ruptura. Na ruptura, porque foi vendido. Então, eles cumpriram até ali. Então, eu já estava quase no 3º ano, faltava um ano para eu finalizar. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou continuar. Eu vou terminar e vou fazer ali acontecer. E aí, hoje eu olho para trás e falo, puxa vida, né? Eu consegui entender muitas coisas, né? Hoje eu utilizo a área, eu pago ainda meu Corém, então faço alguns trabalhos voluntários. É uma coisa que eu gosto. E ali eu consegui entender que era sobre pessoas, sabe? Era sobre cuidado.
E é isso, eu acho que é uma característica muito minha. E talvez a dor tua quando a empresa é vendida, não era só por você, porque tinha várias pessoas que ficaram desempregadas também. E assim, é trágico, gente. Do diretor ao faxineiro. Mas subir e descer do RH. A gente passou isso, né, no Japão, você lembra? Na bolha financeira? Sim. Gente, foi um dos dias mais punk que eu me lembro de dor, assim. Tinha em torno de 800 brasileiros que trabalhavam numa fábrica que eu trabalhava no Japão. Estoura a bolha financeira nos Estados Unidos. Cara, a bolha financeira estourou, ninguém sabia o que era a bolha financeira. Foi ler por causa dos imóveis, os bancos. Estados Unidos vai a pique quase. E afetou o Japão fortíssimo, porque a gente entregava 80% da Toyota e entregava no Japão na época, 70%, 80%. E naquela noite eu entrei 6 horas da tarde, 10 horas eles param as linhas de montagem da Toyota e mandam 796 brasileiros mandando embora. Muito triste, né? Gente gritando no ônibus, chorando, o sonho. Aí as casas vazias, os brasileiros indo embora, Sim. deixando as casas. Carros e casas, né? Nossa, eu me lembro que eu levei o Cauã no aeroporto para ele vir pro Brasil, ele era moleque. A polícia me parou no aeroporto. Cadê teu carro? Você indo embora, tá fugindo? Eu falei, não, vou embarcar meu filho, meu carro tá ali fora. Então foi uma época muito difícil, né? A gente viu, a gente passou essa dor. Lógico, contexto totalmente diferente, mas foi algo que trouxe maturidade para nós. Isso lembra uma frase muito do Flávio, né? Estabilidade não existe. Exato. Não, e ali, assim, ó, eu acho que eu aprendi muito, né, ali com a minha mãe. E uma semana depois eu estava empregada. E eu queria acabar com tudo, né? Com o casamento, com tudo. Por quê? Porque eu me vi desesperada. Por quê? Porque você cria raízes, né? E acho que eu tenho um modelo muito de entrega. E na minha cabeça, acho que o que eu aprendi, mesmo com uma educação muito rígida, sempre foi isso. Entregue sempre o seu melhor, faça o melhor, independente de onde você esteja. Então, é uma característica minha. Então, imagine que você está ali trabalhando, eu trabalhava longe, né? Eu morava no Ipiranga, trabalhava na Barra Funda, eu pegava 2 Sim. conduções e metrô ainda, para chegar e andava um pedaço a pé. Todos os dias. E às vezes as pessoas me perguntavam, nossa, mas não é muito longe? Não é longe para você? Eu falei, eu já acostumei. E é fato. Eu acho que isso está muito dentro da nossa cabeça, né? São Paulo tudo é longe, né? Tudo é longe. Então, eu acostumei. Só que aí a maneira que talvez eu estava ali numa zona de conforto, possivelmente, porque eu tinha crescimento, eu vim crescendo, mas eu achava que eu ia morrer ali, sabe? Então, e eu ouvi muito isso, né? Meu pai concursado, minha mãe depois também concursada, meu irmão concursado. Então, eu prestei concurso na área da saúde, eu cheguei a passar, eu lembro que a gente ficou filas e filas ali perto do Hospital São Paulo. Só que eu não sei se eu não posso dizer que eu fui a ovelha negra, mas eu sou diferente, eu acho. Eu sempre fui muito autêntica, de Você opinião. arriscava. E aí eu falei, eu não quero isso pra mim. Não é isso que eu quero. Eu não quero esse concurso. Ai, mas você vai ter estabilidade, você não vai ser mandado embora. E aquilo nunca me encantou. Nunca mesmo, nunca. Então, meu irmão até hoje, né, ele é concursado, e hoje acho que a gente já passou dos 40, né, eu com 40, ele com 40, eu com 43, ele com 40, eu falo pra ele, puxa, você tá no mesmo emprego até hoje, uma vida toda, como é que você consegue? E eu já fui maluca, né? Então, depois disso, eu acho que uma chave virou mesmo na minha cabeça, sabe? No sentido de, eu posso aquilo que eu quiser. Então, eu tenho um exemplo muito de força da minha mãe, né? Minha mãe, ela não teve uma vida muito fácil. Ela sempre me passava muita força, assim, sabe? Força, força, força. Então, e ela era sonhadora. E acho que eu puxei pra ela isso, né? Eu sou muito sonhadora. Legal. E muitas vezes lá atrás ela falava, menina, você sonha demais, você é isso. Então, hoje, eu lembro, né, no último imóvel que meu irmão foi, que a gente adquiriu, ele olhou e ele falou assim, nossa, que legal. O tempo passa e as coisas acontecem, né? Graças então, a Deus. aí a gente olha para trás e fala, puxa, eu já ouvi. Então, eu penso assim que bom que alguém um dia olha para nós e acha que a gente não vai dar certo. Isso é bom, impulsiona. Por quê? Porque eu às vezes lembro, né? Porque a gente escuta no nosso caminho, não tem jeito. Vão ter pessoas que, assim como esse diretor, o senhor Nelson acreditou, vão ter outros que vai olhar e falar, não, você não passa daí, né?
daqui você não passa. E eu fui vivendo, acho que em toda a minha trajetória profissional, esse espaço, né, de conquistar o meu espaço quanto, né, na força feminina e de liderança mesmo, né? Deixa eu dar uma pergunta para você. Você hoje é uma gestora, você cuida de várias pessoas. A gente vê que você cuida com muito cuidado, muito trabalho, muito zelo, muito amor das pessoas, né? Cara, direto não, mas às vezes você me liga e fala, Felipe, que tal pessoa tá passando dificuldade financeira, vamos ajudar? Porque é uma visão diferente. Mas qual que é a dificuldade hoje para uma gestora mulher crescer na área comercial que você vê de fora? A tua visão. Qual que é a tua dificuldade hoje? Porque a gente vive num mundo machista. A realidade é essa. Sim, e ainda mais o nosso ramo, né? Que é um ramo financeiro, né? O ramo financeiro, acho que tanto dentro do que a gente faz hoje, quanto fora, ele vai trazer muitos desafios, né? Para quem... Principalmente, assim, eu vejo, outro dia até, eu acho que o gênero em si não define quem você é. Legal. Mas o conhecimento, a tua entrega. Então, eu não... muitas pessoas, assim, até para ganhar esse espaço quanto mulher, ela quer ser como o homem. E eu acho que não é por aí. Né? A forma como eu penso é isso, assim, eu tenho outras responsabilidades, eu não sou como homem e eu não quero ser como homem. Eu preciso ser como eu vi, a Karen Camargo. né? A Karen. Então, isso é uma coisa que eu defendo demais, acho que para tudo na minha vida. Essa autenticidade e de você ser você. Você não precisa ser o outro. Eu acho que as pessoas confundem muito essa questão do modelar, sabe? O sistema acaba deturpando um pouco isso. Eu acho que a gente necessita modelar as pessoas que têm sucesso, mas a gente não precisa ser como elas. Sim. A gente pode ser a gente com um pouco de cada. Eu falo que eu não sou somente a Karen Camargo, eu sou a essência de cada pessoa que passou pelo meu caminho e eu fui aprendendo. Então, eu sou uma esponja, e a gente precisa ser como uma esponja. Sim. Então, acho que existe lugar para a gente poder se colocar, existe lugar para a gente poder ser mãe, esposa, ser, quando mãe, uma excelente mãe, ser profissional, uma excelente profissional. A gente só precisa saber trocar os chapéus. Então, é mais desafiador, eu diria. Eu acho que é mais desafiador. Porque você precisa aprender e você precisa aprender rápido, né? Eu costumo dizer e falo, acho que muito isso, eu tenho uma figura, talvez, que me defina um pouco, que é o patins. E por que o patins? Eu, muito jovem, queria muito um patins. Eu me lembro das correntinhas. Mas lá, eu né? não sabia andar de patins. Então, quando ganhei o patins, morava numa descida, e peguei o patins e desci. E o que aconteceu? Me esborrachei, fato. E minha mãe olhava e sangrando com os joelhos, tudo, e ela falou assim, olha, não desiste por isso. Você caiu, não sabe andar. Olha para o machucado, põe um band-aid e continua. E isso acho que eu levei para minha vida, sabe? Para minha vida, em tudo que eu faço. Eu acho que a habilidade de você cair e levantar é o que te faz ter sucesso na vida. Porque eu acho que quando a gente cai e é normal da vida, a gente cresce, né? A maturidade, ela vem junto, né? Porque a maturidade, eu acredito que ela não vem em coisas boas. Tem que viver uma experiência. Uma Se experiência. você não vive a experiência, você não tem nem autoridade para falar. É isso. Porque você viveu. Só que para viver a experiência, você tem que se arriscar. Exatamente. Cara, a Sá tem um testemunho muito forte de vida, né? Porque com 14 anos ela saiu de casa, né? A minha sogra falou, pessoal, vai tocar tua vida. E aí as pessoas falam, cara, por que a sua é tão forte, né? Por que ela trabalha, ela entrega? Eu falei, cara, imagina que é o testemunho de vida dela, 14 anos, vai. É isso. Não foi um vai assim educadinho, né? Eu conheço minha sogra é hardcore no último nível. Minha sogra é tipo a rota. É isso. É a rota. É isso. É quem ensinou a rota, né? Mas é isso, né? Eu acho que por detrás de muita gente que a gente olha e vê força, sempre existe. Tem uma história. Tem uma história por detrás e que você nem imagina. E ninguém né? conhece. Que você nem imagina. Então, a minha mãe, ela, como eu disse, ela sofreu bastante, assim, na vida, mas ela nunca deixou de sonhar. Né? Então, assim, eu lembro que quando meus pais se separaram... Muito forte, eu sonho em vocês. Não, e quando meus pais se separaram, minha mãe não trabalhava, porque imperava muito ainda a questão do machismo, que mulher não podia trabalhar e só podia cuidar dos filhos. E eu me lembro que a gente morava num quarto e cozinha de aluguel, só meu pai trabalhava. E aí, quando houve essa ruptura da separação, minha mãe
vou aprender a dirigir, eu vou viajar e eu vou educar vocês para serem pessoas de bem. E esse o legado que eu quero deixar para vocês, de força, né? E tudo aquilo aconteceu, né? Minha mãe comprou 2 casas depois, ela aprendeu a dirigir, né, e ela enfrentou um câncer durante 6 anos. Então, e eu nunca vi a minha mãe reclamar, jamais. Com dor, a minha mãe não reclamava. Referência. Então, todas as vezes acho que eu passo por qualquer situação mais desafiadora, eu me lembro desse dia e dessa cena. Meu Deus. No sentido de não tem o que possa te parar. Alguém determinado faz acontecer. Então, podem falar que você não consegue, podem falar que... Enfim, podem te rotular do que quiserem. Se você tiver a tua mente focada para onde você está indo, olhar para aquele lugar, você só precisa de pessoas que olhem para o mesmo lugar. Forte. Ontem à noite, bem tarde, nós ficamos quase 3 horas parados no trânsito ontem, né? Parado, literalmente, o acidente. E aí aquilo ali cansa, estressa, sexta-feira, já tá no limite. Aí cheguei em casa, tomei um banho e falei, acaba de assistir um filme. Liguei lá. No início do filme, o filme já me arrebentou. O menino tava corrida de motocross, o cara perdeu a corrida. Aí no finalzinho, assim, tipo, faltando 10 segundos. Aí o pai chegou e falou bem assim pra ele, sabe por que você perdeu? Porque você não escolheu ser um vencedor. Ele falou, o campeão, o cara que tem sucesso, a mulher que tem sucesso, o crescimento gera uma escolha. Ele falou, e a escolha não foi na primeira corrida do campeonato. A escolha é todos os dias quando você acorda. Eu falei, é isso, gente. A vida é isso, é uma escolha. Porque, ó, você pegou a tua escolha e você fez virar o quê? Cara, virou algo dentro de mim que eu vou crescer, eu vou lutar pela minha família, pela minha casa, meu marido, meus filhos. Só que tem pessoas que levam ao contrário, né? Sim. E elas travam, aí não tem o crescimento, aí coloca... Exatamente. Gente, esses dias eu fui aconselhar uma pessoa de 70 anos. Ela falou que ela não venceu na vida, era um homem, porque o pai um dia falou que não ia ser nada. Aí eu falei, cara, deixa eu falar algo pra você, meu pai também falou isso. Só que não é culpa do meu pai ou do seu pai. Foi culpa que eles não tinham aprendizado, não tinham cuidados, uma fase ruim da vida. Cara, algo foi que ele saiu ali da boca dele. Tenho certeza que nos amavam. Só que algo que até hoje essa pessoa leva e ela não consegue crescer em nenhuma área da vida dela. Verdade. A Sá sempre tem um monte de pergunta boa, amor. Por favor. Perguntas técnicas, vamos lá. A Sá é 100 vezes melhor do que eu. Tá, como que você chegou na Demicon e qual foi uma dificuldade que você enfrentou no começo, quando você entrou na empresa? Eu acho que a dificuldade, Sá, foi... Eu acho que, assim, tem muita gente que chega e tá sem trabalho, né? Uhum. Eu não cheguei sem trabalho. Eu cheguei trabalhando, eu cheguei dentro de uma área que eu estava performando, então eu era gerente geral de expansão de uma rede, né, de locais que locam para eventos corporativos, e eu estava bem, mas e fui convidada para conhecer a Demicon por uma amiga. Porque viu o perfil, né? Viu o perfil em mim poxa, eu acho que esse lugar é para você, vai lá ouvir. Então, quando eu recebi esse convite pelo LinkedIn, eu lembro que eu estava postando vaga para a minha equipe, na época, e aí a Vivi me chamou, de Curitiba. Cá, poxa, eu vi aqui, você está procurando? Eu falei, não, eu estou buscando pessoas de mercado, né? Porque eu preciso expandir, eu estou como gerente de expansão. E ali ela me fez o convite, ela falou assim, olha, eu saí da MetLife e agora eu tô na Demicon, você já ouviu falar? Eu falei, na Demilar, era a Demilar. Demilar na época. A Demilar. E eu falei, não, nunca ouvi falar, trabalha com consórcio e tal. Eu queria te indicar uma pessoa, eu queria que você fosse até lá. Eu falei, mas eu não tô em busca de trabalho, Vi. Ela falou, olha, mas eu vejo você ali. E eu de você eu iria. E assim, uma coisa engraçada é que assim, eu sou muito movida a desafios, né? Então, eu costumo dizer que assim, eu me conecto muito com gente que é doida. Gente que não tem, que arrisca mesmo. E eu fui conversar com o Filipac, né? Na época. E aí eu acho que ele não podia me atender na semana. Ele me atendeu num sábado. Num sábado. Eu falei, gente, num sábado? De manhã. Né? Falei, tá bom, então me arrumei, fui bem vestida, trabalhar, cheguei lá
Ele tava, né, de sábado, dia de sábado, né? Tava arrumado, mas eu acho que ele tava de boné, se eu não me engano. Tava de bermuda, camiseta e boné. E aí ele começou a conversar, ele falou assim, olha, eu vou te entrevistar, você foi uma recomendação da Vivi, até olhei aqui o teu currículo, mas eu vou fazer diferente contigo. Falei, tá bom. E ali eu já achei estranho. Eu falei, gente, Por quê? Porque eu estava acostumada com o mundo corporativo, né? Então, a minha trajetória foi... Eu trabalhei em finanças, né? Trabalhei no banco já. Trabalhei na área de hotelaria. E depois na área de eventos. Então, assim, eu vim de uma área sempre muito corporativa. E eu, entendendo toda uma entrevista de trabalho, então eu já achei ele doido. Achei ele maluco. E aí ele começou a contar da história dele, de como que era, do produto. Ali me chamou a atenção e aí ele falou assim, hoje você tá trabalhando? Eu falei, tô. Aí ele me perguntou quanto que eu ganhava. Aí eu falei, ele falou, você não ganha mal. Ele falou, né, pro mercado, a maioria das pessoas que eu ganho, você... E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, é que eu batalhei, né, pra tá onde eu tô. Ele falou, não, verdade. Só que aqui você tem possibilidade de romper aonde você está. De fato, você não ganha mal. Vejo que você tem essa estrutura e tinha acabado de pegar a Moema ali, né? Eu preciso, inclusive, de pessoas com seu perfil de liderança, de gerência, mas eu não consigo contratar gerente agora. E ali eu falei, gente, o que esse moço quer comigo, então, né? O que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que ele contou tudo, ele falou do produto. Eu fiquei embasbacada com o produto. Me lembro que eu tive uma sensação que, no entanto, que depois, eu não sei se ele vai se lembrar disso, mas eu falei, eu não dormi. Me lembro. Por quê? Porque eu já tinha 2 imóveis, né? E um deles estava financiado ali, né? Que foi com muito custo, né? E quando ele falou da aposentadoria imobiliária, eu falei, gente... E eu voltei em casa, Rodrigo, você tem que ouvir o que eu ouvi. E ali, eu tive uma sensação, sabe? Eu falei, gente, que doideira, né? Eu não tô atrás disso, mas eu vim aqui, agora não durmo por conta disso. E aí, o produto em si me chamou muito a atenção para mim. Eu falei, por que eu ainda não fiz isso? Eu falei, Rodrigo, a gente tá dormindo no ponto. E ali eu lembro que quando eu finalizei, a gente finalizou a proposta, eu falei assim para ele, eu falei, olha, eu vou, porque dentro de mim eu falei, eu vou pegar ele, né, assim, eu vou conjecturar o que você disse para ver se eu entendi. Então, eu tenho, né, 3 filhos, os meninos ainda eram pequenos e eu não tenho auxílio, né, assim, rede de apoio. Então, eu tinha babá e eu lembro que eu cheguei a falar, eu falei, mas vem cá, a proposta que você está me fazendo, eu vou falar de um jeito para ver se eu entendi. Eu vou pular eu não sei nadar, eu vou pular de um precipício bem alto. Eu não sei se ele lembra disso. Lá embaixo tem tubarão. Eu lembro. E eu vou sangrar. Só que você vai segurar minha mão. E aí eu saio do que eu ganho hoje, eu já recebia 2 dígitos. E venho para cá no 0. Aí ele falou, ali... Ele riu, gente, ele veio para trás assim, é isso, você vem trabalhar comigo, não tem como. Gente, eu olhei, eu fiz assim, gente, ele é maluco mesmo. E ali terminou e eu vim embora. Eu desci no elevador e eu liguei pra Vivi, ela falou assim, eu sabia que você ia me ligar. Eu falei, gente, ele é doido. Ele me falou da nota dele, de quanto que ele ganha, ele é maluco. Ela falou assim, pensa com carinho. Eu não saí como diretora da MetLife, e eu, conhecendo você e a tua história, para te colocar numa roubada. Então, pensa com carinho. E ali foi aonde eu não dormi, conversei com o Rodrigo. E o Rodrigo virou para mim e falou assim, se eu disser para você não ir, você vai. Porque eu te conheço. É igual. Por quê? Porque eu sou movida a isso. Eu sou movida a desafios. Então, eu não sei se ele propositalmente fez isso de forma intencional, mas ele fez uma leitura minha muito rápido. Então, quando eu fiz essa, né, que eu montei ali eu falei, agora eu pego ele, que ele vai falar, não, calma, não é bem assim. Que ele ri, diz assim, isso, mas eu vou segurar na tua mão. Se tiver, eu lembro que ele falou bem assim para mim, se tiver arroz, feijão e carne na minha casa, vai ter arroz, feijão e carne na sua casa. Você não vai
você não, eu posso te assegurar isso. É a única coisa que eu consigo te prometer. O fixo, a forma como você hoje vive, não tem como. Mas é isso que eu posso... E eu olhei, eu falei... Tá, então assim, eu saí dali bugada, achando que eu falei, nossa, perdi meu tempo, vim aqui, mas ao mesmo tempo, com um negócio dentro de mim. E aí, quando eu falo com o Rodrigo virou para mim e falou exatamente isso. Olha, se eu falar para você não ir, você vai. Então, eu prefiro te apoiar. Vamos e tudo bem. E aí eu vim, né? Então, assim, o desafio maior foi isso, né, Sá? De eu acreditar em algo que eu não via. E eu tenho um versículo na minha casa que está escrito na parede, assim, ele é caminho do corredor para eu abrir a porta. Hebreus 11:1. Que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não consigo ver. E isso é meu. É meu. Então, a minha vida, em tudo que eu faço, é assim. Então, eu olho para uma coisa que, cara, eu não sei. É como quando eu tive os gêmeos. Eu queria muito outro filho, eu queria uma menina, eu me projetei, eu me programei. E aí Deus veio e fez assim, filha, mais 2 homens e gêmeos. E eu falei, eu briguei com Deus. Eu falei, não, o senhor estava doido. Como é que eu não tenho essa estrutura? Como que eu vou ter gêmeos? Tipo assim, eu não tenho equilíbrio para ter 2 filhos de uma única vez. Mas por quê? Eu acho que eu sempre fui muito programada, planejada. Então eu falava assim, bom, eu quero ter um filho, porque vai que ele quer fazer medicina, né? 5 anos depois, eu tenho que ter dinheiro para guardar, para poder ajudá-lo na faculdade, por exemplo. E ali é um outro processo, né? Que Deus começa a te mostrar que não é da forma que você planeje, que você quer. Os planos dele são muito melhores que os nossos, né? Então, acho que meu maior desafio foi deixar de um lugar certo pelo incerto maluco. Tem tubarão, você sangra, mas eu vou segurar a tua mão. Vou começar a usar essa parte do tubarão eu tinha esquecido. E qual que é o maior desafio para uma gestora da Ademicon? Se você falar, olha, meu maior desafio foi esse, eu venci assim, como que você fez? Eu acho que o maior desafio assim, é um lugar que vai te dar possibilidades, muitas possibilidades realmente, e assim, eu em pouco tempo vivi isso, eu cheguei no valor que eu já ganhava, mas eu lembro que na época o Filipac dizia assim, ó, você tem que atender de 3 a 4 clientes por dia, você tem que ter constância, porque é isso, né? A gente procura emprego todo dia aqui. Eu falei, não, tudo bem. Só que como eu tinha uma outra realidade, eu lembro que ele me ajudou demais, assim, até de negociar com a minha babá, sabe? Que eu não tinha jeito, eu não sabia o que fazer. E logo entrou a pandemia, veio aquela maluquice, aquela loucura. E ali, um ponto, acho que muito desafiador, assim, eu tinha uma reserva, então, assim, eu fiz as coisas pensadas, a gente tinha uma reservinha, não era muito. Só que, quando veio a pandemia, o Rodrigo, com o futebol, zerou. Parou. Então, assim, ele continuou com o emprego. Mas ele não recebia. Então, era eu por eu e todo mundo por mim. Ali eu tive muito medo, né? Assim, eu tive muito medo. E acho que uma das cenas que eu lembro que ele entrou na loja com essa questão da pandemia, o que a gente faz. Eu vi ele um pouco assim abatido, mas logo ele, vamos, que vai dar e tal. E não parou. Então ali foi onde eu modelei e falei, cara, é isso. Eu vou fazer acontecer. Então, no meu primeiro ano ali, eu corri bastante e aí eu acabava atendendo muito mais do que porque eu tinha uma necessidade maior de equalizar e ajustar as coisas. Eu fiz toda uma mudança de rota na minha casa, com escola, com tudo, assim. Então, ali foi um desafio grande para mim, porque eu já estava dentro de um cenário. Então, ali, quando eu me vi nessa situação, eu falei, poxa vida. E eu trabalhava com eventos. E o que aconteceu com eventos e com hotelaria? Na pandemia. Parou. Acabou, assim, eu fui convidada, né, nesse último emprego que eu estava para expandir, então em 2 anos em 5 anos eu tinha que abrir uma unidade por ano, e no segundo ano que eu estava lá eu já estava abrindo a 3ª, estava tudo indo muito bem. O que aconteceu com a pandemia? Fechou tudo, eles ficaram com uma única unidade. Eu me lembro, você comentou comigo. Você lembra? E a unidade era inclusive na Rua da Chácara. Da Chácara Santa Antônia, Vila Cruzeiro. Eu trabalhava na esquina da chácara.
E só depois que eu fui me dar conta. Porque como eu fui pra Moema conversar, aí um dia, eu fiz, gente, mas é aqui? Meu Deus, eu trabalhava ali. Eu guardava o meu carro ali naquele estacionamento. Que é onde todo mundo guardava. Então, ali eu comecei a entender algumas coisas, sabe? Assim, ver... E de novo, os planos de Deus não são os meus. E talvez se eu tivesse lá, o que teria acontecido? Foi desafiador, bastante, assim. Eu tive medo, eu senti bastante medo. Mas eu persisti. Eu acho que até hoje, né, eu venho persistindo, eu acredito, eu continuo. E acho que uma das coisas que me forjou durante todo esse período que eu estou na Demicon, até sob a gestão de vocês, é ver a transformação, né, não só minha, mas de vocês, do crescimento, de outras pessoas, mas me permanecer constante é o que me mantém feliz, é o que me mantém com os olhos brilhando ainda. Então, assim, tem muita gente que fala assim, nossa, eu quero comprar de você porque seu olho brilha quando você fala. Então, eu realmente gosto muito do que eu faço. Então, eu, dentro do meu negócio, eu cuido de pessoas que são da equipe, mas eu também ajudo pessoas que são meus clientes. Realização da casa própria. E isso, para mim, é uma satisfação, assim, gigante, enorme, né? Então, embora tenha muitos desafios e eu continuo procurando emprego todos os dias, isso não passou, né? Ele continua sendo assim. E lidar com pessoas, às vezes, é muito desafiador, é bem difícil, né? Por isso que eu falo, tem que... Assim, as pessoas... Eu brinco com a equipe que eu falo, gente, se vocês juntarem o CRE com o LE, vocês não... Muito. E uma vez eu virei pra ele e falei, por que as pessoas te chamam de chefe, hein? Porque eu fiquei com receio e eu já tive, infelizmente, alguns chefes na minha vida, né? Que me forjaram. Só que lá atrás eu tive, acho que uma percepção de conseguir enxergar a beleza onde ninguém tá vendo. Então, até no chefe, literalmente, eu encontrei beleza. Porque ele me ensinou algo. Né? Então, me ensinou como não ser. Né? Então, e isso eu valorizo. E aí, acho que durante todo esse tempo a gente vê a transformação de vocês, até de todo o processo, né? Porque é isso, existia só a Chácara e Moema, né? Sim. Só tinha essas duas. E aí a gente vê esse crescimento e da gente estar ali perto e da gente conseguir permanecer e continuar, foi bem, assim, é um presente. Eu acho que eu tenho como presente. Ah, que bom. Deixa eu fazer uma pergunta. O nosso modelo de trabalho é um modelo totalmente comissionado, né? Sim. Então, nós trabalhamos, nós ganhamos. Esse modelo, eu não trabalho mais se não for esse modelo. Porque eu acredito que depende da minha entrega. Então, quanto mais eu entrego, mais... Imagina, olha que legal que você falou. Quando você entrou, era 4 clientes por dia. Hoje é 8. É isso. É 2 presencial, 40, 45 minutos, 6 online de 10 a 15 minutos. Mas por que a gente mudou, né? Quando a gente começa a chegar ao mercado, aqueles que ficaram da forma que era no início, hoje não existem mais. Sim, verdade. Então o mercado é um mercado que tem uma constância, que tem um volume, tem que ter um trabalho muito grande. Só quanto mais a gente trabalha na Demicon, mais a gente prospera. Hoje, o que você está vivendo hoje foi algo que você já imaginava? Você melhorou do CLT que você veio, do formato de gestão de empresa e locação para fazer show, reuniões, e aonde você pretende chegar? Porque eu me lembro que um sonho seu que mexeu comigo, foi algo que eu falei com você no dia, eu falei, Karen, qual que é o teu maior sonho? Você falou assim, meu maior sonho é meus 3 filhos estudar nos Estados Unidos. Você não falou Estados Unidos, falou fora do Brasil. Uhum. Eu falei, ok, hoje onde você está? Você conseguiria? Você falou assim, talvez sim. Porque a comissão é boa e a gente chega num patamar muito bom. Como que você vê esse formato de comissionamento? Eu acho ótimo. Eu acho que, assim, existem pessoas que elas vão ser... elas vão nascer para isso e vão ter outras pessoas que a mesma coisa que vai impulsionar não vai caminhar, não vão avançar. Por quê? Porque vai depender da entrega. Né? Vai depender da entrega. Então, isso que vai balizar
aonde você vai chegar ou não, porque vai depender 100% de você. Então, e assim, hoje a gente tem liberdade, né, chefe? Assim, a gente consegue ter liberdade de talvez levar um filho para a escola, buscar. Então, você tem uma viagem. Então, assim, você tem, assim, o mesmo que você tem a liberdade de quanto você ganha, você também tem a liberdade de dormir até mais de dormir até mais tarde. E nem todo mundo está preparado para isso, tá? Para essa liberdade. Nem do ganho, porque eu acho que também pode... o poder para algumas pessoas, ela acaba estragando, né? A pessoa... É um poder mentiroso, né? Porque se ele parar de fazer, amanhã ele não tem. Exato. Então, aí eu acho que a gente precisa realmente ter sempre um equilíbrio, mas nunca deixar... de entregar e se manter constante. Me lembrei de algo agora. Você lembra quando ela foi lançar o livro da Europa? Ela ligou pra gente? Lembro. E ela falou, Felipe, que eu vou ficar acho que 15, 20 dias na Europa. Tô preocupado com o trabalho. Eu falei, minha filha vai ser feliz, vai lançar esse livro. E foi tremendo, né? Foi uma época muito boa, né? Sim, foi, e assim, né? O que me levou a estar ali, esse convite, ele só veio porque eu estou aqui. Né? Então, quando eu fui convidada para estar lá, o motivo maior era, poxa, você lida com a liderança de um jeito diferente, de um jeito igualitário, que não é o que o sistema hoje impõe. E é por isso que a gente queria que você estivesse como uma coautora dentro dessa obra. Então, foi a primeira obra internacional da editora. Então, ali eu me senti realmente muito lisonjeada, muito feliz de poder contar um pouco da minha história, só que eu atravessei o oceano para isso. Muito top, né? E lá eu fiz clientes, eu também vendi, consegui entender que essa liberdade, ela é necessária quando ela é equilibrada. Né? Então, se você equilibra essa liberdade, você vai conseguir ter bons frutos disso. Então, na minha cabeça ainda muito pequena, puxa, eu vou deixar de fazer aqui para estar lá, isso pode me atrapalhar. E ali Deus conseguiu, né? Assim, eu consegui enxergar e viver de que não é bem isso. Se eu estou focada dentro da entrega, independente do que eu estiver fazendo, ali vão se abrir portas. Então, eu tenho hoje indicadores ali. Olha que legal. Em Portugal, por exemplo. Gente, as pessoas às vezes me veem com uma forma diferente, né? Porque eu sou muito entregue ao máximo. E aí o cara falou, cara, você não tira férias? Eu falei, cara, a gente viaja, mas eu vendo. Ah, não, então você não desliga. Eu falei, não tem como desligar. O produto que eu vendo é compra de imóvel. É compra de carro. Cara, a pessoa cuidar da aposentadoria dele. Como que eu não vou compartilhar numa roda de almoço? Como que eu não vou compartilhar com um brasileiro que eu conheci fora do Brasil? É lógico que a gente vai compartilhar. As pessoas não entendem que a gente não separa a nossa vida, né? A gente respira, a gente vive aquilo que a gente... É o nosso dia a dia. Sabe o que eu enxergo? Assim, a gente hoje já trata isso de uma forma leve. Pra gente é natural. Não é um peso. Não é. Nunca foi. Então, eu ouço muito isso também. Imagine, gente, eu sou mãe, tenho 2 filhos ainda, querendo ou não, pequenos. Eles têm 7 anos, né? E, às vezes, as pessoas que olham de fora falam, nossa, você não tem tempo para os seus filhos. Ou, nossa, você trabalha demais. Eu também escuto. E aí, eu aprendi uma coisa, né? Que acho que a gente nunca vai ser criticada por alguém que está fazendo mais do que a gente. É isso mesmo. Nunca. Forte, nunca. A gente vai ser sempre criticado por alguém que está fazendo menos ou aquela pessoa que ela não consegue ter o mesmo nível de entrega que o seu. E também ela não torce porque a tua entrega faz você ter um sucesso, um crescimento, a prosperidade. Então, para nós, quando a gente está almoçando, que a gente aborda um gerente e a gente acaba falando sobre a expansão daquele lugar, a gente fala com tanta naturalidade. E aí, por que a pessoa compra? Ela compra porque aquilo é natural pra gente. Então, o nosso esforço diário de procurar emprego todo dia, ele é real? Mas não é um peso. Você faz aquilo com amor, você faz aquilo com paixão, você realmente está ali para entregar, aonde você estiver. Então, se está viajando, você consegue vender, mas você não é uma coisa chata que você senta numa roda. Então, olha, eu tenho... Não, a pessoa, ela quer saber como é que você fez aquilo. Cara, por que você está com esse... Nossa, que legal, que bom que você está realizando esse sonho, por que você está... Como você está fazendo isso? E ali acontece, né? É natural. Eu estava essa semana, acho que foi quarta ou quinta, eu estava com uma pessoa que trabalha com a gente, ele foi comprar panetone, estava numa reunião, saímos do shopping, foi comprar panetone para dar para secretárias. E aí ele entrou na Lindt.
Aí eu tava ali respondendo no celular e eu vi que tinha 2 mulheres bem vestidas trabalhando ali. E aí, a hora que ele foi pagar, eu falei, moço, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já realizou o seu sonho? Aí a mulher parou, ficou me olhando, assim, cara de assustada. Ela falou, não entendi a tua pergunta. Vou reformular então. Você já tem a sua casa própria? Ela falou, como que você sabe que é meu sonho? Eu falei, eu sou casado, moça. Eu sei qual que é o sonho das mulheres. Eu falei, bem assim, você tem a sua casa própria já? Ela falou bem assim, não, e é o meu sonho. Só que o financiamento é muito caro, a entrada é muito alta, a mulher já começou a se vender pra mim, eu quieto. E a pessoa que tá comigo, assim, vermelha, assim, ela falou, cara, o Filipac fala e faz, né? Eu acho que a primeira coisa que ele pensou, né? Era o Gabriel. Aí eu peguei e falei bem assim, olha, ela falou que todo o problema do banco, financiamento, isso, aquilo. Eu falei, o que é uma parcela que você poderia pagar que não vai mudar na sua estrutura financeira da sua casa? Ela falou, R$1.000. Falei, R$1.000 comigo dá uma cota de consórcio de 300 mil, parcela promocional. Ela falou, R$1.000 eu pago. E ela falou, o imóvel que era 250. Eu falei, me dá seu telefone. Isso é 3 minutos. 3 minutos. A hora que ele saiu pra fora, eu falei, Gabi, você não vai pagar esse panetone, tá? Ele falou, por quê? Porque eu vou dar pra você, você vai atender, vai vender, você vai pegar a comissão pagou os panetone. Então eu mostrei pro Gabriel o quê? Que é onde ele tá, ele vai vender, não é só dentro do escritório. Só que eu mostrei também que a gente não precisa gastar mais. O vendedor que ele aprende a trabalhar com o produto, ele compra, só que ele vende pro proprietário onde paga o produto. Exato. Então ainda a gente faz um formato diferente, né? Sim. Gente, que papo gostoso, hein? Deixa eu fazer outra pergunta pra vocês. Está correndo pro final já, né? O pessoal já levantou a mão pra gente lá. Cá, o que você falaria para as pessoas que estão entrando hoje na Demicon para trabalhar com a Karen, trabalhar numa gestão de crescimento? Imagina, a nossa gestão no passado vendeu 2 bilhões e 800 milhões. Esse ano já passou de 4 bilhões em vendas. O que você falaria para a pessoa que está contratando hoje, que está assistindo esse podcast? Como que ela é o início dela, primeiro, segundo, terceiro mês? Bom, eu falaria que ela precisa realmente assumir riscos. Se ela, para trabalhar com a Karen, tá? É a minha forma de lidar. Se a pessoa não tiver preparada a assumir riscos, ela de fato, ela pode entrar. E aí uma frase que eu uso muito, assim, eu vejo que a Demicon ela é para todos. Fato, para todo mundo. Mas nem todo mundo é para Demicon. Por quê? Porque nem todo mundo vai estar disponível à entrega. Então, eu acho que, usando um pouco do meu exemplo, eu sou uma pessoa comum, de uma vida comum, com desafios, com meus dilemas, né? Mas que está disposta a entregar. E então, se um dia eu arrisquei, tendo um trabalho e, teoricamente, até confortável e performando, e eu fiz isso, né? Eu me arrisquei a entrar nesse tanque de tubarões. É possível fazer acontecer. Então, eu vejo que não existe nada, absolutamente nada, que limite a qualquer pessoa. Se ela estiver disponível a entregar e assumir risco, fazer isso aqui acontecer. Você sangrou? Eu sangro. Eu sangro, chefe. Mas é isso, assim, eu acho que ao longo do tempo, eu fui mudando a minha lente, sabe? Eu fui mudando a minha lente, a forma como eu enxergo as coisas. E eu vi também, nesse período, transformação, né? Transformação de todo mundo que vem trabalhando. A gente tem uma galera que que tá lá, que é a Demilar, vamos dizer assim. Eu tava com o Cris agora há pouco, a gente fez um podcast com ele. Cara, você vê o crescimento do Cristóvão. É isso. Gente, de pessoa, casamento, espiritual, financeiro. Cara, o Cristóvão no passado foi 3 vezes para os Estados Unidos, gente. A nossa CEO falou para mim, nossa, foi mais do que eu. Falei, meu Cristóvão, você não é mais que a dona do negócio, irmão. É isso. Então, assim, e aí acho que uma coisa até, né, lá atrás, quando eu entrei, eu tive esse medo, e eu acho que o medo, ele é saudável desde que ele não te paralise, 100%. tá? Desde que ele não te paralise. E eu consegui construir e viver algumas coisas muito extraordinárias, né? Então, acho que o que mais me impulsionou é isso, assim, aqui é possível você ganhar 3 dígitos. E hoje, quando a gente conversa com algumas pessoas, ontem eu tive 2 entrevistas, e o rapaz olhava, assim, pra mim, ele... mentirosa. Não, só que ele olhava e falava assim, eu quero muito acreditar em tudo que você está falando. E eu falei assim para ele, então, eu vou te fazer um desafio. Olha bem para o meu olho. Você não me conhece. É fato, você não me conhece. Você está aqui por uma oportunidade de mudar a sua vida. E ele tem um caso muito parecido com o meu, de que tem uma empresa, está trabalhando, está caminhando, mas ele não rompe. Né? Então, ele tem uma empresa que está chegando aí, faturando em torno de 30, 40 mil, né? Bom mercado. Oscila. Eu falei, mas o que eu quero te propor aqui é para você
romper e viver um sobrenatural. É isso. Então, aqui, isso é real. Você consegue. E não deixando da sua família, não deixando da sua saúde e sendo constante. Isso é possível aqui. Então, se você tem esse desejo e você acredita nisso que eu estou te dizendo aqui, venha para cá, esteja aqui conosco. Esteja aqui, porque é possível realizar. É o que eu falo, eu só consigo levar você até onde eu cheguei. E aonde eu cheguei já estar melhor do que você está hoje. Então, é possível, sabe? A gente realizar. É muito possível. Mas é isso, assim, você tem que estar disposto à entrega, né? Sabe, 100%. esses dias você conversando comigo, a gente almoçando juntos, algo assim, você falou algo que mexeu comigo. Estavam viajando, você, a família toda, as crianças, o Rodrigo, e o Davi falou, mãe, mas aqui é outro nível. Eu falei, não, mas é o nosso nível, filho. É isso. É por isso que a gente trabalha todos os dias, né? É uma coisa que, assim, muita gente fala e uma coisa que eu costumo imputar dentro deles, né? São 3 meninos e aí eu entendo que a minha responsabilidade é ainda maior de forjá-los a serem homens realmente de sucesso, sabe? Sim. Mas o que é sucesso? É só ter dinheiro? Não. Não. É ser alguém de bem. Uma família. E uma coisa que eu falei pro Davi, eu falei, filho, eu não vim de uma família... talvez rica, né? E eu vim de uma família, de uma infância desafiadora. Mas eu tenho responsabilidade que daqui para cá saia algo melhor do que eu recebi. É isso. Então, eu cresci assim, né? Eu tive, então, assim, tem muitas das coisas que acho que dentro dessa coisa mais rígida não foram tão boas, mas também me forjou, né? Então, Sim. eu não tenho problema em acordar cedo, é isso. E aí, às vezes, eu pego muito no pé deles e eu falo, a responsabilidade da riqueza sair de vocês é de vocês, não é minha. Eu tô fazendo a minha parte daqui para frente, tentando educá-los e tentando dar para vocês aquilo que eu não sonhei em ter, né? Sonhei em ter. Só que eu também já tive a tua idade, né? Eu também já tive a idade de vocês e lá atrás eu talvez não valorizava e entendo você hoje não talvez valorizar tantas coisas. Mas entenda, a responsabilidade de viver algo extraordinário está sobre você hoje. Com 15 anos. Porque é isso, eu com 15 anos lá atrás, eu já trabalhava, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com 13, 15 anos, eu já sabia o que era trabalhar. Ele não precisa trabalhar. Eu precisei trabalhar. Né? Então, e é isso, assim, eu acho que se eu conseguir levar esse legado para eles, eu já estou bem feliz, assim, se eles entenderem isso e não só ser uma pessoa de bem pelo dinheiro, pelas conquistas Sim. Não só isso, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu quero que meus filhos sejam, sim, bem-sucedidos, mas, acima de tudo, apaixonados por Cristo e equilibrados, sabe? Amém. Equilibrados. Forte demais. Cá, ó, Rodrigão, você está próximo, próxima vez que a Karen estiver com a gente aqui, você está convidado a estar com a gente, tá? Cá, a gente deixa esse momento agora para você olhar para a câmera e fazer um convite para as pessoas trabalharem com você. Uhum. Hoje você é gestora do escritório em Moema, um escritório que está crescendo, vai crescer cada vez mais. E quando você terminar, vai ter um QR Code com o teu WhatsApp, a pessoa vai falar direto com você, Legal. Tá? Então, por favor, fique super à vontade. Bom, eu quero convidar você que quer assumir riscos e quer sair desse momento de inércia, possivelmente, que você esteja, e talvez nem tão inércia, né? Esteja aí avançando, mas você estagnou, parou. Quero te convidar para que você possa fazer parte do nosso time. A gente necessita de pessoas com a tua cabeça, com a tua mentalidade, para que a gente possa fazer diferente e transformar ainda mais e pisar em patamares ainda mais altos, que é possível e é para você. Show de bola. Gente, entre em contato, vai estar o QR Code da Karen. Na hora que você clicar aqui, ela marca uma reunião, um café com ela. Ela vai explicar todo para o seu processo. Vai ser uma honra e uma alegria ter você junto com o time Karen Camargo. Amor, a minha esposa deixa uma resposta por último, que é a resposta dela. Eu tenho certeza que a Karen pensou nisso. Amor, qual que é a pergunta? Cá, se você pudesse deixar uma frase no mundo, uma frase e uma palavra para quem está te assistindo, que esse podcast vai chegar em milhares de pessoas. Jesus. O que você diria? Eu diria que escolha sempre escolha a entrega e, principalmente, assim, guarde o seu coração, tenha um coração ensinável e veja a beleza onde ninguém vê.
Eu acho que é isso, assim. Eu acho que constranger em amor em toda e em qualquer situação, independente da mais desafiadora que você tenha. É isso que faz a gente crescer cada vez mais e amadurecer. Acho que essa é a minha frase pro mundo. Muito forte. Amor, vamos agradecer a Karen, né? Cá, obrigada. Obrigada por ter agradeço. compartilhado um pedacinho da sua história, esse momento aqui, estar conosco. E que Deus te abençoe, que Amém. venham muitas e muitas pessoas para a equipe, para você fazer a diferença. Você tem uma mente, eu até falei com a Vivian quando ela esteve ali na unidade essa semana, eu falei assim, a Kai, ela tem uma mente diferente, ela tem uma mente aberta. É assim que eu te vejo. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, Sá. É um privilégio, assim, para mim. É uma coisa que eu já falei pro Filipac, né? Que ele é o chefe mais líder que eu conheço. E fato, assim, eu aprendo demais, né? A todo tempo. E muitas vezes até assim, espremendo. E é isso, assim, né? Eu acho que enquanto se você escolher acertar, você vai precisar errar muitas vezes para você acertar. Então, para que a gente possa ser preciso, não tem como a gente não passar pela pressão, sabe? Então, acho que você reconhecer isso, mas continuar permanecendo, sabe? Constante é o que vai fazer a gente chegar em patamares mais altos e viver realmente o processo. Cada um tem um processo e respeitar esse processo. E aí o respeitar é não desistir. É não desistir. Cá, muito obrigado, tá? A gente ama você, você responde de oração. Nos perdoe por algum erro, né? Esse ano literalmente foi o ano da pressão, né? A gente queria estar mais perto de todos, só que virou um 360 e foi bom, nós crescemos muito. É isso. Só que ano que vem Deus entregou a palavra, eu lutei com Deus durante um mês, que vai ser o ano da entrega, né? Eu queria que fosse, não, vai ser o ano da abundância, o ano do crescimento sobrenatural, vai ser o ano da entrega. E você falou muito sobre entrega o tempo todo, né? Que bom, aí é meu ano. E o Espírito Santo ministrou a minha vida, vai ser entrega na família, entrega espiritual, entrega financeira, que vai gerar o crescimento. Muito obrigado, tá? É um orgulho caminhar com você. Cara, a gente aprende muito com você. Então, conta com a gente, vai estar aqui sempre para servir você e tua casa, tá bom? Conte comigo também. E te conto demais. Gente, muito obrigado por você vir até aqui com a gente. Vou pedir um favor demais. Curte todas as nossas redes sociais. Curte, cara, vai lá no Deezer, começa a seguir a gente, no Apple Music, no Spotify, curte lá, comenta, fala o que mudou a sua vida, você assistindo ao Explosão Cast de hoje com a Karen. E, gente, outra coisa, compartilha com o máximo de pessoas. Eu quero agradecer você, que Deus te abençoe e até o próximo Explosão Cast.